E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de tanto tempo eu resolvi postar um videozinho aqui pra vocês. E eu prometo que eu vou tentar postar vídeos com mais frequência aqui no canal, apesar de que agora o meu tempo tá bem mais apertado do que antes. Mas eu vou tentar postar esses vídeos com mais frequência, ok pessoal? Bom, então no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que a gente pode criar um sistema de menu aqui na Unity. E esse sistema de menu, ele vai utilizar as teclas do teclado para a gente poder navegar nesse menu. Então você vai poder utilizar esse sistema em vários locais do seu projeto. Então se você precisa de um sistema de menu, por exemplo, para o inventário, para um sistema de menu de pause ou configurações, ou até aqui, igual no meu exemplo, uma title screen, você vai poder utilizar esse mesmo script para vários tipos de menu, sem precisar ficar repetindo código e sem precisar ficar toda hora entrando no código para fazer alguma modificação, porque aqui nesse tutorial, além de eu ensinar você a fazer esse sisteminha de menu, que é relativamente uma coisa simples, eu ainda vou utilizar alguns princípios do Solid, da programação orientada a objetos, para a gente deixar o nosso sistema bastante desacoplado e com uma grande chance de ser reutilizado. Então a gente vai aplicar alguns conceitos bem interessantes aqui, além do próprio tutorial em si de menu. Então, aqui como vocês podem ver, eu tô uma cena aqui que eu criei pra mostrar pra vocês de exemplo. Eu tô apertando a tecla aqui pra baixo no meu teclado pra poder navegar no meu menu. A tecla pra cima também eu posso navegar. E vocês percebam que quando a opçãozinha tá selecionada, ela acontece aqui com ela 3 comportamentos, que é o comportamento de mudar a cor, né? Ela fica amarela. Tem essa animaçãozinha também. E o cursor também, ele fica na opção no qual eu tô selecionando. Então, a gente está criando comportamentos para essas opções, e esses comportamentos que a gente está criando, o legal é que eles são módulos separados. Então, por exemplo, se eu me arrepender de ter essa animação e quiser só trocar a cor e deixar o cursor, eu posso retirar a animação sem afetar os outros dois scripts. Você tem que entrar no código e fazer essa alteração, ok? E outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é que se eu apertar a tecla de espaço, eu vou selecionar a opção de fato e aí eu vou chamar alguma ação específica daquela opção. Então, eu posso até mostrar aqui pra vocês, eu tô procurando aqui o console, que se eu apertar a tecla de espaço, vocês percebam que mensagens diferentes vão ser reproduzidas aqui no console. Isso significa que aqui dentro eu estou chamando métodos diferentes para cada uma das opções. Então, claro que eu estou usando como exemplo apenas um debug.log para mostrar essas mensagens, dependendo da opção. Só que vocês aí no projeto de vocês vão implementar o que vocês querem que aconteça quando alguma opção seja selecionada. Por exemplo, aqui no New Game eu poderia chamar uma nova cena para começar o jogo, por exemplo. Ou no Quit eu poderia fazer o aplicativo fechar. Enfim, aqui eu não vou fazer nenhuma implementação sólida sobre qualquer tipo de função. Isso eu vou deixar a cargo de vocês, né? Porque isso vai de projeto para projeto. Mas só para vocês verem que as funções elas estão sendo chamadas de forma independente, sim, através do console, ok? Bom, pessoal, então chega de papo, vamos logo então fazer esse sistema. Eu vou deixar essa cena aqui nossa aberta, porque ela vai ser meio que um guia para algumas coisas que eu vou explicar para vocês. E eu já deixei montada aqui uma cena base pra gente poder mexer. A única coisa que eu tenho aqui além do canvas é esse background, pra ficar aqui atrás, tá dando stretch na tela. Essa logo e esse objeto aqui que é muito importante, que é o menu container, que vai ser dentro desse menu que a gente vai colocar então de fato as nossas opções. Então eu tenho aqui um Vertical Layout Group que vai agrupar as opções aqui pra mim, mas se você quiser agrupar elas de forma livre, sem necessariamente precisar de um Layout Group, você pode ficar à vontade. Apesar de que eu realmente, quando a gente está lidando com UI, eu recomendo muito utilizar os Groups para isso. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer então, vai ser criar a nossa opção aqui na nossa janela, na nossa parte gráfica. Eu vou utilizar o mesmo exemplo ali da outra cena, então eu vou só simplesmente criar uma imagem aqui, e o sprite dela vai ser esse botãozinho. Eu vou dar o nome dela de Option. E aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vamos desmarcar essas duas opções que pra mim não vão ser interessantes agora. E eu vou criar aqui também dentro, como filho, o texto, um Text Mesh Pro. Que eu vou dar o nome de... Vou dar o texto aqui de New Game. Vamos deixar aqui em negrito. Vou utilizar uma fonte aqui que eu já separei. Vamos deixar aqui no auto size no 22. E vamos centralizar aqui, tanto na horizontal quanto na vertical. E aí a gente tem a nossa primeira opçãozinha. Ok, pessoal? Agora vamos começar a fazer, então, de fato, os scripts para a gente gerenciar esse menu. Eu vou vir aqui na minha pasta de scripts, que eu já deixei separado. Eu vou criar um novo C# script e ele vai se chamar Option Object, porque ele vai ser um objeto
da minha opção e que vai gerenciar os estados da minha opção. Então, como vocês viram naquele exemplo, a gente tinha a opção quando ela está selecionada, né, aqui. Então, a gente tem um estado, ela troca de estado essa opção. Então, ou ela está selecionada, ou ela está desselecionada, como é o caso das outras duas opções ali embaixo, o load e o quit. Então, a gente vai precisar de um método que vai gerenciar o estado da minha opção, se ela está selecionada ou não, e um outro método que vai gerenciar a nossa ação que a gente vai chamar quando selecionar essa opção, que no caso eu estava lá utilizando o debug.log para mostrar para vocês. Vamos ver aqui se o Visual Studio já abriu o nosso projeto. Enquanto ele não abre, então, eu vou dar um pause aqui no vídeo, beleza, pessoal? Bom, então abriu aqui o nosso script. Então, eu vou deletar aqui todos esses métodos que vem aqui. E eu vou fazer referência à biblioteca use unity engine.event, porque eu vou ter esses eventos assinados lá no Inspector para a gente poder chamar eles da forma adequada. Então, eu vou criar eles aqui como um campo serializado e privado do tipo unity event. E o primeiro evento que eu quero gerenciar aqui é o onStateChange, que vai ser quando o meu evento vai mudar de estado, ou ele está selecionado ou não. Então, quem vai gerenciar isso aqui é uma booleana. E a gente vai ter também aqui como serializado e privado um unity event, que eu vou chamar de onActionFired, que é quando a nossa ação for ativada. Isso aqui eu vou assinar no Inspector. Então, eu vou ter dois métodos aqui que vão chamar esses eventos para mim. Então, o onStateChange, que a gente tem aqui o booleano, que é o isSelected. Então, aqui simplesmente eu só vou chamar esse evento através do invoke, se ele for diferente de nulo. E eu vou passar para ele, então, se ele está selecionado ou não. E eu vou ter também para minha ação quando ela é ativada. Então, eu vou ter o onActionFired. E aí eu só vou chamar aqui o onActionFired. Se ela for diferente de nula, eu utilizo o invoke e esse operador de nulidade para fazer essa verificação. Beleza, pessoal? Aí o script só vai ser isso. Se você tá achando que ele tá pequeno, ele é pequeno mesmo. E então a gente tá fazendo tudo muito abstraído. Você vê aqui que eu não sei o que vai acontecer quando eu chamo esses eventos. Eu vou deixar que classes dedicadas a isso sejam responsáveis por gerenciar esse tipo de comportamento. Tá bom, pessoal? Bom, então voltando aqui para o nosso projeto, agora que eu tenho o Option Object criado, eu vou vir aqui e vou adicionar ele nas nossas opções. Todas as nossas opções vão ter esse script anexado, porque ele é de fato uma opção. Então, vocês percebam aqui que apareceu no Inspector nossos dois eventos, quando o status muda, o que vai acontecer, e também quando a ação vai ser ativada. Daqui a pouco a gente vai colocar todas essas opções em ordem, a gente vai anexar aí as suas devidas funções, mas por enquanto vamos continuar com o tutorial, beleza? Pessoal, lembra que eu tinha falado para vocês que cada comportamento de quando a opção está selecionada são componentes diferentes? Então, a gente vai criar aqui o nosso primeiro componente de ação, vai ser uma interface, que é ela que vai implementar todos esses tipos de componentes de ações. Então, eu vou chamar de iOptionBehavior, lembrando que é uma interface, isso aqui, tá bom, pessoal? E só lembrando, a interface aqui no Unity, é um caso específico, a gente não precisa criar um novo script para ela, mas eu crio para fins de organização, mas você podia acoplar isso em qualquer outro script aqui, tá bom? Vamos criar nossa interface aqui com o mesmo nome, iOptionBehavior. E a assinatura do método que ela vai ter aqui é um public void onStateChange, que é aquele método que a gente tem para mudar aqui o estado da nossa opção. Então, ela vai receber um booleano e ela não vai retornar nada. Então, beleza, essa é a nossa interface, é só isso, não se engane. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o primeiro comportamento. Lembra, a gente tem aqui 3 comportamentos. Essa animação, a troca de cor e o cursor. Eu vou fazer os 3 aqui com vocês, mas vamos começar pela troca de cor, que é mais simples. Então, eu vou fazer esse primeiro componente aqui. Eu vou criar um C# script, que eu vou chamar de Option Behavior Color, que é pra gente fazer essa troca de cor do Text Mesh Pro. Então, aqui, quando eu abro o script, é só aguardar o Visual Studio abrir. Eu vou implementar aqui a interface iOptionBehavior, tá? Vamos esperar ela aparecer aqui. Aí ele vai reclamar aqui pra mim que eu não tô implementando o método. A gente vai mostrar possíveis correções e implementar a interface. E aí ele vai implementar a interface ali pra mim. Eu posso deletar o resto do corpo do script.
e tirar essa geração de exceção aqui. Bom, como eu vou mudar a cor de um TextMesh Pro, nada mais justo do que a gente fazer então referência à biblioteca do TextMesh Pro. E aí a gente vai ter aqui um campo serializado e privado do tipo tmp-text, que é o componente de texto do TextMesh Pro para UI. E esse componente de texto, ele tem uma propriedade que é a color. Então eu vou mudar a cor da seguinte forma: se o state for verdadeiro, então eu posso até fazer assim, ó, se o state for verdadeiro, a minha cor vai ser amarela. Se não, a minha cor vai ser branca. Lembrando que isso aqui é um operador ternário, tá? Então o que vier à direita dele é verdadeiro, e aqui nos dois pontos o que vier à direita dele é quando a sentença dá falso. Esse igual a true é uma coisa que eu posso ocultar, eu posso deixar só simplesmente assim, e vai dar no mesmo e fica mais bonito. Beleza, pessoal? Criamos o primeiro componente, então, pra gente conseguir mudar a cor da nossa opção. E não se engane pelos tamanhos dos scripts, quanto menor, melhor, tá? Então, a gente vai acoplar ele aqui. É o nosso Option Behavior Color. E ele vai pedir um TextMesh Pro pra mudar a cor, então vamos colocar a referência aqui do filho dele pra fazer isso. E a gente também tem o da animação, né? Então, vamos criar aqui, então, o nosso próximo componente, é o nosso Option Behavior Animation. Eu acho que eu escrevi o nome dele errado, mas tudo bem, né, pessoal? Se eu ficar aqui mudando, a gente vai perder um bom tempo do vídeo. Tá Option Behavior, né? Era pra ser Behavior, mas enfim. Ele vai funcionar de qualquer jeito. Bom, vamos lá então, pessoal. É muito simples, a gente só simplesmente vai pedir pra ele serializar um animator aqui pra gente, que é um componente que vai ter a nossa animação. E aqui eu vou implementar a nossa interface, a gente não pode esquecer disso, aí Option Behavior. E aqui ele vai pedir para eu implementar, e a gente vai fazer isso. E aqui simplesmente eu vou pegar o meu animator e vou fazer um set bool. Aqui, pessoal, só queria mostrar rapidamente para vocês como que foi criado. Eu tenho um animator e ele tem esse booleano que ele vai dizer pra mim se o objeto ele tá estático ou não. Se ele tá estático, ele começa como verdadeiro, eu não faço animaçãozinha, como se ele tivesse desselecionado. E se ele tá falso, eu faço animação. Então eu tenho a troca aqui da animação estática para animação, mudando aqui a escala do meu objeto para ele fazer aquele efeito de animação. Então eu posso até criar aqui, ó, pra gente deixar sempre salvo, pra gente não ter que ficar utilizando hard-coded. Aqui eu vou criar um key state animator e ele vai ter exatamente o mesmo nome que a gente deixou lá no animator, que é static. E aí aqui a gente vai fazer um set bool, então vai ser o nosso key state animator, e aqui vai ser o nosso estado. Se o estado é verdadeiro, ele precisa ficar falso aqui, ele não pode ser estático. Então a gente vai fazer uma negação aqui para ser sempre o inverso do nosso estado, lembrando aqui que o static é verdadeiro, então para ele se mexer ele tem que ficar falso. Então ele precisa ser o inverso da nossa sentença aqui, que é quando ele está selecionado ou não. Beleza, pessoal? Depois de fazer esse comportamento, vamos colocar ele aqui também no nosso objeto de opção. Ele está pedindo o animator, quem vai se mexer vai ser o texto, então a gente vai adicionar um componente de animator nesse texto aqui, nesse TextMesh Pro. O controller vai ser esse cara aqui, que a gente configurou que tem aquele status ali. E a gente vai colocar, então, aqui o animator que ele tá querendo fazer referência. Beleza, pessoal? E o próximo comportamento é o do cursor. Então, vamos fazer aqui, ó, Option Behavior. Vamos escrever certo agora, cursor. E aí, pessoal, o cursor, ele é muito simples também. Como que a gente vai fazer aqui a questão? Eu vou criar aqui na cena, depois que o Visual Studio abrir, um objeto de imagem para ser o nosso cursor. Vamos criar ele aqui primeiro na cena antes de fazer o script. Eu vou criar ele como filho aqui do Option, mas depois ele vai sair. Vamos criar aqui o objeto de imagem. Ele vai ser aqui esse arrow. Eu até tô pensando em colocar um outline nele pra gente conseguir enxergar ele melhor. Tira aqui essas opções. E eu vou deixar o pivô dele no 0. E eu vou fazer ele ficar ancorado sempre aqui à direita do nosso objeto. Então, ele vai ficar aqui na posição 0. E para ele ficar menorzinho aqui, eu vou deixar ele 64 por 64. E aí, dessa forma, ele vai ficar aqui sempre centralizado, porque ele está na posição Y no 0 e ele está aqui no middle right, né, na âncora, também na posição 0. Então, ele está ancorado
no 00, mas você pode colocar também na direção que você quiser. A gente vai ver isso, inclusive, aqui no código. Vamos deixar aqui, ó, cursor, o nome dele. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui no cursor? Ele é muito simples também. A gente vai criar um campo serializado e privado do tipo Rect Transform. E ele vai ser o cursor. E a gente vai criar aqui, então, uma variável também serializada e privada de um vector 2, que vai ser o Anchored Position do nosso cursor. E aí vamos implementar então a famosa interface que a gente tinha feito ali, que tem o onStateChange. E aí, pessoal, é muito simples. Se o estado for verdadeiro, ou seja, se a nossa opção está selecionada, a gente vai fazer com que o cursor, a gente tem o transform aqui dele, vamos usar o setParent para ele ganhar o pai, né? Vai ser do nosso objeto, da nossa opção. Então, transform. E vamos deixar aqui true, para ele pegar o word position também. E aí é só a gente mudar aqui a posição dele, a posição da âncora dele, a anchored position, para o que a gente colocar aqui no inspector. Porque aí você vai poder você vai ser capaz de mudar isso também no inspector, caso você não queira que seja 00 em todas as opções. Beleza? E é só isso, pessoal. Lembrando que aqui eu tô fazendo com que o cursor vire filho, né? Eu tô setando um pai pro cursor e no caso vai ser a própria opção. Então, a gente vai vir aqui. Vamos adicionar também esse script de cursor no nosso objeto. Ele tá pedindo o cursor. Vamos colocar ele aqui. E eu vou deixar 00, tá? Porque foi a posição que eu achei interessante pra gente colocar aqui. E também aqui no exemplo é o 00. Mas você tá livre pra você poder mudar aí pra qual posição você quiser. O cursor, ele pode ficar aqui por enquanto, até desativado, pra não atrapalhar a gente por enquanto, e depois a gente ativa ele. Bom, pessoal, aí, o que vai acontecer? Eu tenho os meus 3 comportamentos anexados aqui, só que eu não estou com eles sendo associados ao meu objeto de fato. Então, eu vou vir aqui no onStateChange, que é quando o meu objeto muda de estado, e eu vou colocar todos esses componentes aqui. Então, eu vou fazer referência ao próprio objeto. Eu tenho aqui o OptionColor, eu vou colocar aqui onStateChange, que é para chamar o meu método. E vou fazer isso aqui com os outros behaviors. Então, eu tenho do animation e tenho também o que a gente acabou de fazer, que é o do cursor. E beleza, agora eu tenho todos os meus comportamentos anexados a essa opção. Então, agora eu me sinto confortável para criar as outras opções. Vamos lá, vamos dar um Ctrl D nessa primeira opção aqui. Eu vou até tirar o cursor daqui, porque senão a gente vai clonar o cursor várias vezes. Vamos deixar ele aqui. E eu vou dar um Ctrl D aqui, para eu ter as minhas outras opções. Então, eu tenho aqui a minha Option 1. Eu só vou mudar o texto aqui, em vez de ser New Game, vai ser Load Game. E a minha Option 2 era Quit, né? O nosso texto. Beleza, aqui eu só vou fazer uma alteração nos Text Meshes Pro. Eu vou fazer com que eles fiquem do tamanho da tela aqui do nosso objeto. E eu vou dar só uma margem aqui na direita e na esquerda para eles não ficarem tão grudadinhos aqui, beleza? E é isso, pessoal. Agora, a gente vai precisar de um último script que ele vai gerenciar quando a gente aperta as teclas no teclado, porque por enquanto a gente só criou os métodos, mas a gente não criou, por exemplo, quando a gente quer que fale, olha, eu apertei para baixo, eu apertei para cima. Enfim, a gente vai criar então um manager para fazer esse gerenciamento de comportamento. Então, eu vou criar aqui um Option Manager. E esse Option Manager vai ser um script que vai ficar anexado ao container, que é esse objeto aqui que tem todas as opções acopladas. Então, eu já vou até anexar ele aqui, ó, Option Manager, e a gente vai abrir ele aqui no Visual Studio pra gente trabalhar. Bom, pessoal, eu vou deixar o Start aqui dessa vez, e também o Update, mas a gente não vai mexer neles por enquanto. Eu vou colocar aqui no Inspector as chaves das teclas que a gente vai poder navegar no nosso menu. Então, por exemplo, eu vou ter a minha Key de Decrement, ou de Increment, né, na verdade, vamos começar aqui, e Key de Decrement. E a nossa Action Key. Aí você está se perguntando, o que são essas chaves? Ó,
Por exemplo, aqui, eu estou aqui na posição, né, pensa que isso aqui é uma lista, né, um array, começa do 0 o índice, eu tô no 0, apertei pra baixo, fui pro 1, apertei pra baixo, fui pro 2. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô incrementando o meu índice, né? Então, eu tenho uma tecla pra incrementar e uma tecla pra decrementar. A tecla pra decrementar é pra cima, ó, tô no 2, apertei pra cima, fui pro 1, apertei pra cima, fui pro 0. Então, eu tenho uma tecla de incremento e uma tecla de decremento. No caso aqui, a de incremento é o pra baixo e o de decremento é pra cima. E o Action Key é a tecla de espaço, né, pra gente acionar a opção. Aí você deve estar pensando, mas por que a gente está colocando isso no Inspector? Porque a gente vai poder criar diversos menus. Então, se eu quiser criar, por exemplo, agora um menu horizontal, eu não vou colocar aqui no código que é quando eu aperto para cima ou para baixo para eu navegar no meu menu. Eu posso colocar simplesmente que são as teclas direita e esquerda, e isso eu coloco lá no Inspector. Inclusive, eu vou mostrar depois um exemplo rapidinho disso acontecendo, beleza? Bom, vamos criar então aqui um método que vai gerenciar os nossos inputs quando a gente aperta as teclas. Então, eu vou chamar aqui o handle inputs e ele vai ser chamado aqui no nosso querido update, porque é uma coisa que a gente vai ter que ficar verificando toda hora. E aí, eu vou ter aqui um método para ver a minha navegação, se eu estou apertando o incremento ou o decremento. Então, handle navigation inputs. Ou só input. E eu preciso aqui de um key code, que é a minha current key. Qual que é a tecla que eu tô apertando agora? E aí, pessoal, é bem simples. Veja só, se a gente tá apertando a tecla de decremento, a gente tá apertando para baixo, lembra que a gente tá adicionando o índice. A gente tá aumentando esse índice. Vamos criar até aqui uma variável. Então, vai ser uma variável do tipo int, chamada index. Vamos criar o awake aqui também, para ficar tudo já preparadinho. E aqui no awake eu vou fazer o index começar no 0, na nossa primeira opção. Então, apertei para baixo, o index vai virar 1. Então, eu vou fazer um index mais 1. Só que, olha, a gente tem um comportamento aqui interessante, que é quando a gente está na última opção e eu aperto para baixo, ele volta para a primeira. Então, para a gente fazer esse comportamento, a gente precisa calcular qual que é o índice limite do nosso array, no caso aqui é 2. E aí, quando a gente tiver no 2, se a gente apertar para baixo, ele vai para 0. Se ele não tiver no 2, ele tiver em qualquer outro valor diferente, aí sim a gente faz o incremento, né? De 0 para 1, de 1 para 2, e aí de 2 para 0. Então, vamos criar também uma variável para dizer qual é o limite do nosso array, né? Então, private int max index, pode ser. Qual é o limite aqui do nosso índice? Aqui no caso são 2, porque a gente tem 3 opções, mas a gente começa do 0. Então, eu vou fazer o seguinte, se a nossa current key for igual ao incremento, então a nossa chave de incremento, né, nossa tecla, a gente vai fazer o seguinte, o index, se ele for igual ao nosso limite, que é o 2 ali no caso, a gente vai voltar para o 0. Senão, a gente vai fazer o index mais 1. A gente vai fazer o incremento. Como eu disse para vocês, a gente faz aqui o incremento. Se não, então a gente está apertando a tecla de decremento. Então, qual que é o comportamento da tecla de decremento? A gente diminui, né, de 1 em 1, ó. Eu tô aqui aperto para cima, ele diminui de 1 em 1. E se eu estou no primeiro, ou seja, se eu tô no 0, ele vai voltar para o último, certo? Se eu apertar para cima, tô no 0, apertei para cima, ele volta para o último. É meio que o inverso lá do de cima. Então, o meu index, se o meu index está igual ao 0, eu tô no primeiro, então ele vai voltar para o último, que é o meu max index. Senão, ele vai fazer o decremento. Então, é o index menos 1. Beleza, gente? E é só isso. E é bem simples. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou ver que tecla eu tô apertando. Então, input, get key down. E a nossa tecla vai ser, por exemplo, o decremento. O decrement key. A gente vai chamar o handle navigation input. E vai passar para ele a tecla de decremento. Se não, se input.getKeyDown, a nossa tecla de incremento, então a gente vai passar para ele, para o navigation aí, a nossa tecla de incremento. Muito simples, né? Que a gente só está passando quais são as teclas que eu estou apertando e o update vai fazer o controle de chamar isso aqui quantas vezes forem necessárias. Tudo bem, pessoal, a gente tá aqui mudando o índice, a gente tá conseguindo saber em qual opção eu tô, mas cadê as opções, né? Onde que eu vou armazenar essas opções? Então, vamos criar aqui uma lista do tipo Option Object, que são as nossas opções, que
que eu vou chamar de option list. E aqui no awake, a gente vai chamar um método para inicializar essa lista. Então, eu posso chamar aqui, ó, private void option list init. Então, eu vou fazer o nosso option list ser um new list de options. A gente então tá instanciando ela. E aí, como eu disse pra vocês, a gente vai colocar as nossas opções, como já tá aqui feito. Eu vou colocar isso tudo dentro do container. Então, essas opções são os filhos, né? Então, eu posso dar um for nesse transform aqui e eu vou conseguir pegar todas as minhas opções. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fazer um for int i igual a 0 e menor do que transform.child count, assim eu sei quantos itens tem aí, e mais. E aí eu vou criar aqui um objeto do tipo option. E ele vai receber o seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui no transform, eu vou pegar o getChild na posição i, getComponent option object. E aí, se o meu option object for diferente de nulo, então eu tenho esse componente aqui anexado a esse objeto, aí sim eu posso adicionar ele na minha lista. Então, eu vou vir aqui em option list, e vou dar um add, e vou colocar aqui o meu option object. Beleza? Então, aqui eu estou assegurando que sempre eu vou adicionar na minha lista um objeto do tipo option object. Mesmo se for filho desse container, não for um objeto desse tipo, ele não vai adicionar na lista para mim. Então, aqui no awake, eu vou chamar aqui o option list init, pra gente inicializar a lista. E aqui eu agora consigo até calcular qual é o meu índice máximo. Então, eu vou pegar aqui meu option list, por exemplo. Ele tem um count, pra eu saber quantos elementos tem aqui, e eu dou menos 1. Então, eu tô com 3 elementos na minha lista, menos 1, 2, então o meu limite máximo, o meu índice máximo é 2. Se eu tivesse, por exemplo, 4 elementos na minha lista, então eu ia ter o count igual a 4 menos 1, então o meu índice máximo é o 3, né? 0, 1, 2, 3. São os índices que eu tenho aqui. Beleza, pessoal, só que assim, a gente tá mudando o índice e tal, mas a gente não tá trabalhando com as opções. Então, o que acontece aqui? Quando uma opção ela é selecionada, a gente faz o seguinte, ó, tô aqui no New Game, apertei para baixo e fui pro Load. Quando a gente seleciona uma opção, a que estava selecionada até então é desselecionada, e aí a gente atualiza o índice e seleciona a próxima opção. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no código, ó. Antes da gente calcular o índice, a gente vai pegar a opção aqui, ó, option list. Olha porque é interessante a gente ter esse option list. A gente vai pegar o índice, né, vai estar ou no 0 ou no 2. A gente vai chamar o onStateChange. E o isSelected, a gente vai passar para falso. Então, a gente vai desselecionar a opção corrente. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, mas com a nova opção que está com o índice agora atualizado, que a gente vai fazer esse cálculozinho aqui. Então, em vez de fazer false, a gente vai passar true, a gente vai selecionar aí a nova opção. Beleza, pessoal? Então, essa parte aqui tá feita. Acredito eu que a gente já consiga testar, se nada der errado. Não vai dar errado, tenha fé. Deixa eu só escrever aqui load igual tá no exemplo. E eu vou colocar aqui no menu container, ele tá pedindo as nossas teclas, né? Então, lembra, o incremento é a tecla para baixo, que a gente tinha combinado, então é o down arrow. E aí a gente tem o up arrow para cima, e a tecla de ação a gente tinha combinado, que é o space, que a gente já vai ver daqui a pouco o que a gente vai fazer com ela. Bom, pessoal, nesse atual momento, o que é para acontecer é para funcionar. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Ó, então eu apertei para baixo e eu tenho aqui as minhas opções sendo selecionadas e o comportamento, né? Tanto a animação quanto a troca de cor e o cursor. Uma coisa que vocês devem ter percebido é que quando eu inicializo o projeto, eu não estou com a primeira opção selecionada. O que a gente pode fazer? A gente pode forçar a inicialização da primeira opção sem a gente ter que esperar apertar alguma tecla aqui. Então, para fazer isso, eu vou fazer o meu start ele atrasar aqui. Então, ele vai ser um iEnumerator. Ele não pode ser void ao mesmo tempo que ele é enumerator, né? E aí, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer um yield return new wait end of frame. Então, a gente vai esperar o final dessa primeira chamada do frame da UI. E aí, depois a gente vai pegar aqui no meu option list
na opção do índice 0, que é a nossa primeira. A gente sabe que a primeira opção é o 0. Eu vou chamar o onStateChange e eu vou passar o isSelected para ele como verdadeiro. Então aqui eu tô praticamente forçando, assim que eu inicializo o Manager, a primeira opção ficar selecionada. E eu espero que a UI carregar pelo menos um frame pra gente não ter nenhum race condition aqui. Então a gente vai testar, e aí a ideia é quando der play, a primeira opção, aí ó, a primeira opção tá selecionada e eu não precisei apertar nada para que isso acontecesse. Ah, mas eu quero que um sonzinho saia aqui do meu menuzinho. Pessoal, o som é uma coisa muito particular de cada projeto, cada um gerencia isso de forma independente. Eu tenho aqui um script de Audio Manager que controla pra mim os áudios. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não quero tirar o foco do vídeo, eu posso até trazer um vídeo sobre isso aqui no canal futuramente. Mas eu vou usar esse meu Audio Manager aqui então pra gente ter um sonzinho quando a gente utiliza o menu de navegação. Então eu vou criar aqui um campo serializado, privado, do tipo Audio Clip. A gente vai ter dois áudios aqui, é o Navigation Clip e o Action Clip, que é quando a gente seleciona a ação. E aí é muito simples, aqui na Navigation, né, quando a gente chama aqui o Navigation Input, a gente apertou uma das duas teclas, eu vou só chamar aqui meu Audio Manager Play e vou passar para ele o clipe de Navigation. É muito simples, né? Então vou voltar aqui no Unity. E aqui no meu menu Container agora ele vai pedir pra mim os dois clipes, então eu vou colocar aqui o de Navigation, o de Select. Vamos colocar aqui o sonzinho ativado para vocês poderem ouvir. E tá aí o sonzinho pra vocês. Vamos agora ver a questão das ações, quando a gente aperta espaço. Como eu falei pra vocês, isso vai ser bem dependente de como que é o projeto de vocês. Eu vou criar aqui um Title Screen Manager para gerenciar as minhas ações aqui da minha Title Screen, mas lembrando que agora esse script é opcional, porque ele é o script que vai controlar o que as ações das opções vão fazer. E isso aqui realmente vai depender do projeto de vocês, porque vocês podem estar usando esse menu, por exemplo, para fazer um inventário, e não um Title Screen como eu estou fazendo aqui. E aí, como eu falei pra vocês, ali eu só tinha utilizado... Deixa eu criar aqui. Ali eu só tinha utilizado um debug.log pra mostrar que as opções elas estão sendo mudadas. Então eu posso colocar aqui, ó, que o jogo foi inicializado. E eu posso ter a mesma coisa para um load também e para o quit. Eu só vou mudar aí o nome da função e o que está escrito aqui dentro do debug. Beleza, aí aqui realmente vocês vão chamar o que vocês querem que aconteça quando a gente apertando as opções, vai ser uma coisa bem específica mesmo do projeto de vocês. Eu vou criar aqui na cena um objeto vazio, a gente pode até resetar aqui o transform dele, e eu vou chamar ele de Title Screen Manager, lembrando que essa parte do tutorial é opcional, eu só tô mostrando mesmo pra vocês como é que faz pra controlar aquelas ações. E aqui na primeira opção, a gente tem o onActionFired, então a gente vai colocar um maisinho aqui pra adicionar. Vamos referenciar o Title Screen Manager, e ele tem aqui o nosso Game Start. A opção 1, ela vai ter o nosso Load Game, e a nossa opção 3 aqui vai ter o nosso Quit Game. Beleza, e aí a gente vai no menu Manager, Option Manager, aliás, e a gente vai criar aqui, a gente fez o Handle Navigation, então agora a gente vai fazer o Handle Action Input. E aí é muito simples, se Input Get Key Down ser o Action Key, a gente vai pegar aqui a nossa opção no índice, né? No Option List a gente tem o índice, e a gente vai chamar o onActionFired, tá? A gente vai fazer assim. A gente pode fazer assim também, quer ver, ó? Usando o Invoke. Não pode usar o Invoke.
Bom, pessoal, e aí a gente vai utilizar aqui o Audio Manager também, né, pra gente ter o áudiozinho lá da opção sendo selecionada. Eu vou passar aqui o Action Clip aqui pra ele. E a única coisa que eu vou fazer aqui no Handle Inputs, pode ser aqui ou depois, tanto faz, eu vou fazer um handle para o Action. E agora a ideia é tudo estar funcionando igual na nossa outra cena de exemplo. Vou deixar até o console aqui para vocês verem. Vamos dar play, eu não vou colocar na tela cheia. E aí, pessoal, vou apertar espaço, então ele chamou o Start, aqui ele tá chamando o Load e aqui ele tá chamando o Quit. Então, tá tudo funcionando e pra vocês verem que a gente não precisa mexer muito em código, agora que a gente já criou todo o core do nosso projeto, eu posso criar até uma quarta opção aqui se eu quiser, ó. Sei lá, o texto pode ser, sei lá, um Settings. E se eu salvar aqui, ó, vocês vão ver que essa quarta opção funciona também, ó. Sem eu precisar mudar nada no código, eu posso colocar uma quarta opção aqui livremente. Ah, me arrependi, não gostei dos settings aqui, eu quero deletar e voltar para como estava. Então, se você fizer isso também vai funcionar, gente. Então, esse que é o legal desse sistema. Ah, eu quero fazer um menu horizontal. Como é que eu posso fazer isso horizontal? A gente pode criar até uma nova cena aqui, ó, 2D, rapidinho, bem rápido mesmo, vai ficar bem porquinho aqui, mas a gente vai fazer. Vamos lá. Pode ser nessa resolução aqui mesmo. E aí, pessoal, vamos criar aqui o nosso menu container. Aqui ele vai ser um objeto vazio mesmo. Eu posso dar um stretch nele aqui na tela, no right e no left, para ele ocupar toda a minha tela. E eu vou ter um horizontal aqui, então, Layout Group, que ele vai ser o cara responsável por ajustar minhas opções. E a gente vai criar aqui as minhas opções, ó. Eu vou ter, por exemplo, um texto. É o meu texto A, sei lá. Aí a gente pode até dar uma margem aqui 20 e 20, dar um espaço aqui de 20 neles também. Vamos deixar no Middle Center só pra gente deixar organizado. Então ele vai ser um Option Object, né? Ele vai ter essa característica. E a gente vai colocar só o comportamento de mudar a cor, só pra gente ver como é que fica. E vai ser ele próprio, o nosso Text Mesh. E o nosso OnStateChange, a gente vai colocar ele aqui. E eu tô fazendo isso aqui só pra vocês verem que a gente pode ter também um menu horizontal. Então eu vou dar um Ctrl D aqui, pra eu ter outras opções aqui. Eu tenho B, eu tenho C e tenho D. Beleza? Opa! E aí aqui a ideia, pessoal, é a gente ter o Option Manager, né? A gente coloca aqui os clipezinhos, só para ele não reclamar. Você pode fazer aqui uma nulidade também. E aqui, então, o incremento vai ser o nosso right arrow, o left arrow, e a nossa ação pode ser espaço de novo, que eu nem vou mostrar a ação aqui. E a ideia é isso aqui funcionar também para um menu horizontal. Ó. Não sei se tá dando pra ver amarelinho aí. Acho que dá, né? Ó. Sem eu precisar mexer em código nem nada, eu tô apertando aqui a tecla direita e aqui eu tô apertando a tecla esquerda. E eu tenho um menuzinho horizontal também, sem fazer muito esforço. Eu só crio meus objetos de opção na cena, coloco os comportamentos que eu quero ali com os eventos, coloco o Option Manager no nosso container, seto os áudios e pronto. Eu não preciso mexer mais em código. E eu posso colocar quantas opções que eu quiser aqui, ó. Vou ter aqui o E, também o F. Quantas eu quiser, posso ter infinitas, que vão caber na tela, na verdade, né? E ó, um menuzinho aqui. Então eu tenho tanto a opção horizontal quanto vertical. Eu vou salvar essa cena aqui, só pra ele parar de me encher o saco. E eu posso voltar aqui pra minha cena principal, que era o nosso menuzinho. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. E conforme você vai treinando essa questão de fazer os scripts desacoplados e utilizando alguns padrões de projeto, ou até mesmo Solid para deixar os seus scripts compactos, melhor vai ser a sua vida. Como você pode ver, a manutenção desses códigos aqui tá bem simples. Esse script aqui não tem nem 100 linhas, né? E ele é um manager, que normalmente tem bastante linhas. E cada um dos componentes, né? O cursor, o animation e o color, eles têm poucas linhas também. Então, se eu quiser fazer alguma manutenção nesses códigos, eu posso fazer isso de um jeito muito mais simples do que eu ter que entrar num código super gigante.
e todos eles são bem compactos mesmo, e essa que é a intenção, né? Até o próprio Option Object, que foi o nosso primeiro código aqui, tá tudo abstraído, ele só é encarregado de ter as nossas ações aqui, ele não sabe o que esses métodos vão fazer quando ele é chamado ali pelo nosso manager. E a gente tem até a nossa interfacezinha aqui, que também é bem pequenininha. Então é isso, a ideia é a gente sempre criar códigos pequenos para deixar eles coesos e de fácil implementação e fácil extensão também. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Como eu já falei, eu vou tentar postar vídeos com mais frequência aqui no canal. E aguardem pro próximo, que eu tenho bastante conteúdo aqui na minha lista de coisas interessantes que eu queria trazer pra vocês. Hoje foi um videozinho mais simples, né? Um sisteminha bem simples de menu, não é nada muito complexo. Mas eu tô querendo trazer umas coisas bem mais legais aí também aí pra vocês, tá bom? Então é isso, se gostaram do vídeo, deixa um like, deixa nos comentários a sua opinião, porque aí eu vejo o engajamento do pessoal e vejo se vale a pena eu pegar um tempinho do meu dia que tá corrido pra fazer esses vídeos pra vocês. E é isso, então, até a próxima e tchau!